Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Estamos no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília e presentes aqui eu, Ana Cristina Sampaio, a colega Miriam dos Anjos e temos uma convidada especial, a doutora Fabíola Zanetti, que é pneumologista e participa da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Tudo bem, doutora Fabíola? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bom, Miriam? Tudo bem, graças a Deus. Prontas para a gente começar um bate-papo, nós vamos falar hoje sobre auto-amor, que é um dos temas que a doutora Fabíola apresenta, né, nos seus projetos, no projeto que a AME tem, às quartas-feiras, às 20 horas, na sala 203, para o qual todos estão convidados, médicos ou não é isso? Exatamente. Então, as pessoas falam muito de amor, mas poucas são as que amam verdadeiramente, né, doutora Fabíola? A palavra amor acabou ficando desgastada com o tempo, exatamente porque as pessoas falam muito e vivem muito pouco o amor que apregou. E veja que situação curiosa, a grande maioria das pessoas deseja receber amor, mas está pouco disposta a amar. E muito menos a amar a si mesma. Então, doutora Fabíola, vamos explicar para o ouvinte o que é o auto-amor, como podemos desenvolvê-lo e qual a importância desse amor próprio para a construção de relações mais felizes? É um tema fundamental, né? No próprio Evangelho do Cristo fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesma. Mas a gente até pensa que de repente é necessário a gente ter esse olhar para nós mesmos, não no sentido egóico, mas no sentido de nos olhar como pertencente a um universo que é maravilhoso. E o amor é o grande aprendizado de todos nós. Então, nós temos que, nesse caminho, procurar as ferramentas pelas quais a gente pode desenvolver em nós esse auto-amor. Que, como Joana de Ângeles nos diz, num pequeno texto maravilhoso, que amar-se, né, com retidão é aprimorar-se em espírito, em emoções e em corpo, no sentido de que nós estamos aqui para nós nos aprimorarmos. E esse detalhe de nós começarmos a olhar para nós, nos autoconhecermos, cuidar de nós com carinho, né, com afeição, isso é fundamental. E a gente vai construindo isso. É uma construção em que cada vez que nós caminhamos nesse caminho, a gente vai se aproximando cada vez mais da essência nossa, que é a nossa verdadeira razão de estarmos aqui, que é a nossa vida espiritual. Então eu acredito que são passos que a gente vai aprendendo e pode usar várias ferramentas para isso. Quando a gente fala de alto amor, né, sempre me lembro a essência da doutrina, né? Que sempre, bem no começo, conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Né? Então, já vai trazendo. Mas, como a Ana Cristina falou, é muito difícil, não é? Eu acho que a gente está num momento em que a gente compreende racionalmente, mas exercitar esse alto amor, às vezes parece distante e difícil. É verdade. Por que às vezes é assim tão difícil? Eu acredito porque nós, ao longo da nossa estrada, a gente vai se desconectando na nossa própria essência. Às vezes a gente fica pensando que o auto-amor é algo absurdo, tão difícil, numa elevação tão grande que não é capaz de nós colocarmos na nossa prática. Mas eu gosto de pensar que é uma construção, como eu falei, do dia a dia. Então, por exemplo, se eu cuido da minha saúde física, né, fazendo as atividades físicas que são orientadas, regulares, se eu procuro fazer uma boa alimentação, se eu faço uma higiene mental, no sentido de cultivar boas emoções, bons pensamentos, eu já estou fazendo esse auto-amor. Se eu saio com os meus amigos, se eu me divirto de uma forma, assim, bastante positiva, né? Eu já estou me cuidando. Se eu olho a natureza, se eu me sinto bem lendo um livro, já é uma forma da gente estar se cuidando. Então, são vários pequenos fatos. O importante é nós nos reconhecermos como seres que estamos aqui em aprendizado, mas que somos amados, acima de tudo, por Deus que nos criou.
E quando a gente observa, e isso sempre me entusiasmou muito dentro da área de saúde, desde a época do curso de medicina, é que quando a gente observa o corpo humano, quando a gente observa as várias sistemas funcionando de forma harmônica, que independente de qualquer coisa funcionam, a gente não é nossa mente racional que está falando, olha coração, bata assim, intestino, faça isso agora, cuidado com aquela enzima. Não, está tudo funcionando. Então, como diz Chico, através de Emmanuel, naquele livro maravilhoso Pensamento e Vida, isso é um ato de fé. E o amor é isso, é começar a gente observar, às vezes, o universo, que nós somos também esse universo. É observar a própria natureza que nos ensina. Então, a gente tem um olhar um pouco mais contemplativo. Isso é uma forma da gente cultivar isso. Na minha experiência, eu acho que foi dessa forma que eu comecei a perceber, né? Essa necessidade da gente se olhar com carinho. O auto-amor, né, doutora Fabíola, ele nos poupa de escolhas e atitudes que nos trazem prejuízos e sofrimentos. Eu queria levar agora a conversa já mais para essa parte emocional, né? Então, quanto mais nos amarmos, mais nos desligamos de crenças, pessoas e situações que não são saudáveis. Certo. Portanto, o auto-amor é um instrumento de equilíbrio íntimo, uma proposta de crescimento e evolução, porque aquele que o cultiva em si se permite se aprimorar. Exatamente. Né? E na prática, que atitudes a gente pode ter para construir o auto-amor em nós? Eu tenho sempre a convicção que nós temos ferramentas maravilhosas. Uma delas que a gente aprende dentro da doutrina espírita, né? E pelo entendimento da oração, da prece. Quando nós estamos com dificuldades, muitas vezes essa conexão, ela já vai fazendo com que abra-se, né, um campo energético de acolhimento e de ajuda nos momentos que a gente precisa. Então, a prece é maravilhosa, a terapêutica complementar espírita, através dos passes, né, que nos faz todo esse processo de fortalecimento do nosso perispírito, dos nossos corpos vitais. Então, isso são coisas que a gente pode utilizar, a meditação, ou aquele pequeno horário que a gente tira para a nossa reflexão. Isso nos ajuda muito. E realmente tentar se conhecer. Começar a olhar para si com compaixão. Né? Que às vezes a gente tem tantas atitudes de altruísmo junto com as pessoas e queremos sempre ajudar, mas às vezes esquecemos de nós mesmos. Então olhar pra gente, considerar assim, relevar muitas coisas que nós fazemos, tentar ressaltar os nossos valores, né? As nossas imperfeições, procurar cada dia ajustar. Não precisamos ser absolutamente, nós somos perfectíveis, mas nós somos um planeta ainda com grandes desafios. Então a gente não precisa, não, eu tenho que acertar sempre. Não, nós temos que errar para acertar, mas não ficarmos com a questão da autocobrança, né? Da culpa, porque isso apenas atrasa essa caminhada. Eu gosto muito de pensar assim, pensar mais na leveza, né? E eu percebo que quando a gente percebe essas potencialidades que nós trazemos na nossa própria alma, a gente vai se reencontrando. Muitas vezes precisamos também do suporte psicoterápico, precisamos de um suporte, às vezes até psiquiátrico, quando a gente passa por um processo, muitas vezes de uma depressão maior, de algo que precisa ser ajustado quimicamente, mas a gente sempre saber que o suporte do ponto de vista psicológico, o suporte dos amigos, da família, daqueles que nos amam e principalmente do esforço, né? Como a gente aprende na doutrina espírita, que as ferramentas que o espírito tem, o pensamento e a vontade, é a gente acionar isso, acionar a nossa vontade da gente superar as dificuldades, sabendo que fazem parte do processo de aprendizado aqui na Terra. Então, é um olhar assim mais compassivo para nós mesmos. Eu acho que isso já é um primeiro ponto para a gente poder caminhar, porque todos nós trazemos as nossas bagagens, né? Todos nós trazemos nossas memórias e muitas vezes elas vêm exatamente para que a gente possa trabalhar, burilar, né? E como diz o próprio Leon Denis, ele fala muito sobre isso, né? Que muitas vezes a dor é a oportunidade de equilíbrio e de educação. Então, para a gente reeducar, ressignificar o sofrimento. Então, são pequenas atitudes do dia a dia que podem nos ajudar. Eu acredito que o caminho, ele é aberto para todos. Basta a gente começar a ter esse olhar e sensibilizar a nós mesmos. Às vezes, a gente está numa vida tão hoje, mais do que nunca, com as redes sociais. Quantas pessoas não param nem para entender o que está comendo, né? Exato. Então, a gente não tem atenção no presente. E isso gera muito sofrimento.
né? Ou você está muito fixado ao passado, trazendo muitas memórias tristes, ressentimentos, mágoas, ou então fica só se projetando ao futuro, gerando ansiedade. E esquece que o presente, já fala o nome, né? O presente. É necessário a gente ter uma atenção mais no nosso dia a dia. Isso vai nos ajudando a não gastar energias com coisas desnecessárias. E é esse olhar atento. Se nós tivermos esse olhar atento, eu acredito que a gente vai conseguir uma saúde, né, física, mental, emocional, espiritual, de uma forma muito melhor. É fazer outras escolhas, né, Miriam? Partir do olhar negativo para tudo, exatamente. né? Hoje em dia, como você mesmo falou, né, doutora Fabiola, que é um mundo tão conectado, um mundo com tanta notícia de desgraça, de negativa, né? E as pessoas começam a ficar ansiosas, achando que o mundo é isso, né? O mundo é só violência, falta de confiança. Com certeza. E se você muda um pouquinho o olhar, você está se autocuidando, né? Quer falar sobre isso? Não, eu tô achando tão fantástico isso. Mas Porque o alto amor é você olhar para si, né? Deixa o que está acontecendo para fora. E o que eu achei incrível que a doutora Fabiola falou é que o alto amor não é uma coisa intangível, tá lá longe. Não, a gente começa com pequenas atitudes dia a dia, né? Verdade. Ou seja, a gente não tem desculpa para não começar a nos alto amar, não é? Eu gostei muito do que você colocou em relação a isso hoje, que a gente, né, fica atento a essas questões de notícias. Às vezes, a gente tem que se desligar um pouco disso. Às vezes, ouvir uma boa música. Por exemplo, eu amo rádio, né? Eu adoro ouvir uma boa música, um rádio. Então, quando hoje mesmo, ouvindo pra gente conversar, eu ouvi uma música que trouxe uma memória tão gostosa pra mim, tão boa, que eu falei, gratidão. É uma outra coisa também que a gente tem que sempre lembrar, ter gratidão. Porque às vezes a gente esquece de agradecer pela abundância que nós já temos, né? Só o fato de termos capacidade para poder respirarmos, andarmos, fazermos nosso dia a dia, estarmos plena da nossa capacidade mental, isso já é uma benção. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos, ouvir uma boa música, né? Trazer uma lembrança gostosa, lembrar, às vezes rir, né? Coisas lúdicas, são tantas coisas boas, né? Rir de si mesmo. Rir de si mesmo. A melhor terapia. Quando a gente consegue rir de si mesmo, a gente chegou num outro estágio. É verdade. Eu penso assim. Com certeza. Agora, muita gente confunde auto-amor com vaidade, egoísmo, orgulho, narcisismo. E então eu queria explorar um pouco qual é a diferença entre esses sentimentos de auto-amor e também qual é o papel da autoaceitação no processo da construção do auto-amor. Isso é muito fundamental mesmo. Quando nós realmente falamos na questão do auto-amor, está vinculado ao autoconhecimento e ao autoaprimoramento. É bem diferente daquela visão do que a gente pensa daquela questão egóica, né? Com o egoísmo é você estar em volta do seu próprio umbigo. Então, não, eu quero só, mas eu quero... E sair um pouco da questão, e sai realmente da questão de pensar só na questão puramente estética, né? Puramente da questão que é importantíssima, é evidente que sim. Nós nos cuidarmos, nos sentirmos vaidosos, isso também é uma forma da gente estar demonstrando esse carinho para conosco. Mas tudo que é excessivo, tudo aquilo que passa de um determinado e que aquilo começa a trazer algum tipo de constrangimento para nós mesmos e que não nos traz essa sensação de paz, serenidade, então provavelmente nós estamos passando por um caminho que não é isso que nós estamos propondo, que é a questão do auto-amor. O auto-amor é esse olhar mesmo para nós, mas não no sentido de somos, né, os maiores. Não, nós somos aquilo que nós temos que ser. E na medida que nós nos aceitarmos, nós vamos entendendo as nossas deficiências, os nossos valores, as nossas virtudes, e nós vamos construindo isso. É bem diferente da questão de você estar vivenciando algo puramente material, superficial, sem uma profundidade, que muitas vezes vai trazer o vazio. Porque quando você desenvolve a capacidade de você se amar, você está trabalhando vários níveis da sua saúde, da sua saúde física, equilibrando um sistema neuroimunoendócrino que é maravilhoso, que faz a química da paz, vamos dizer assim, a bioquímica da paz, liberando neurotransmissores que não vão trazer prazer, que vão trazer relaxamento, serenidade. A gente pode também fazer com que o amor seja essa alavanca que melhora nossas relações interpessoais, fazendo com que nós deixemos um pouco mais as emoções negativas, cultivemos as emoções positivas e
além disso, a gente também começa a desenvolver uma capacidade de melhorarmos espiritualmente, porque nós vamos amorecendo, como diz um professor, Dr. Eduardo Tosta, da UNB. A gente vai começando a ligar na nossa essência e, ao mesmo tempo, a gente vai também olhando mais o próximo. Então, é todo um conjunto. Então, o alto amor, ele vai nos trazendo a serenidade e não nos vai deixando no vazio de aquele que ainda está muito ligado só ao seu próprio egocentrismo, né? O alto amor, ele começa com autoaceitação? Olha, com certeza, eu acredito que sim. A gente sabe que nós aqui somos viajantes, né? Nós somos aqui aprendizes e trazemos as nossas bagagens, né? Nossas memórias, nossas questões. Então, primeiro é nos aceitar como somos, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque a aceitação significa que você fala, ok, né? Ok, eu me aceito, mas eu posso melhorar em algum aspecto? Posso. Eu acho que sim, eu tenho esse potencial, então eu vou lá. Mas quando a gente nega nossa própria história, quando a gente nega as nossas próprias dificuldades, então a gente acaba fazendo com que uma força vai fazendo com que essa força, ela, de vez de nos ajudar, elas nos joguem mais assim para baixo. Então, hoje, em todos, até na questão da saúde mesmo, a gente observa isso. Quando as pessoas passam por aquele processo do aprendizado da doença, mas que muitas vezes ela aceita aquele no momento e fala, o que eu posso fazer, né? Qual uma atitude que eu posso fazer para eu superar ou ressignificar esse problema ou essa dor. Aí você começa a perceber que um caminho, o fluxo da própria providência divina vai trazendo, né, as respostas para a gente. Então, eu acho que a gente se aceitar mesmo, né, porque nós não estamos por acaso naquela situação, naquela família, naquela condição, né? Existe uma proposta que nós já, como sabemos, programamos para que nós estivéssemos aqui na escola. E até em termos de saúde, aceitar aquela deficiência que às vezes é momentânea, deficiência da saúde, né? Sim, sim. E vê-la como aprendizado. Sim, né? exatamente. Isso é muito importante, é mudar a nossa maneira de ver essa dificuldade. É né? verdade. Tudo é questão de passos, né? Uhum. Eu acredito que sim. Isso não impede que num momento a gente possa ficar triste, a gente possa ficar com raiva. Isso tudo faz parte da nossa própria, nosso universo emocional. Mas quando a gente percebe, nos consideramos, né, como espíritos imortais, vivendo realmente uma experiência aqui na Terra, com essa visão da imortalidade, isso pode mudar totalmente a nosso foco. E aí a gente começa a perceber que, mesmo nas dificuldades, existe um propósito. E aí a gente não vai ficar fazendo a pergunta, por que comigo? Mas a gente pode falar, para que comigo? Né? Muda totalmente. Aí a gente começa o que eu tenho que aprender com isso. E tem histórias belíssimas, né? Assim, de pessoas que passam por situações, às vezes, do mesmo tipo de adoecimento e que a forma dela encarar aquilo ali ou aquele problema, diferente de uma outra pessoa que vai para o pessimismo, para a culpabilidade, aí começa a perceber que a resposta terapêutica, às vezes com a mesma medicação, é totalmente diferente, porque nós temos essa potencialidade de acionarmos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, boas respostas para o nosso próprio corpo, né? Vamos dar um pequeno intervalo, meninas? Nós voltamos no próximo bloco. Nós estamos falando com a doutora Fabíola Zanetti, da Associação Médico Espírita do DF, sobre autoamor. É 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje estamos falando sobre o poder do autoamor com a nossa convidada, doutora Fabíola Zanetti, que é a presidente da Associação Médico Espírita do DF. No bloco anterior, a gente conversou sobre o que é o autoamor, a sua diferença entre a vaidade, o egoísmo, o orgulho e como construí-lo em nós. Agora que a gente quer avançar um pouquinho, no sentido de compreender como o autoamor nos ajuda a nos tornarmos pessoas que amam mais ao próximo, né? Então, Jesus
ensinou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, doutora Fabíola, como o auto-amor nos permite que amemos mais? Quando nós temos essa visão, né, de autoconhecimento e de conexão, a gente nos conectando conosco e com Deus, automaticamente a gente começa a mudar até a nossa forma de ver o mundo, né? E nos colocamos de uma forma muito plena para poder ajudar, para poder exercer esse amor para com o outro. Na verdade, cada um de nós temos o que os estudiosos falam de uma consciência amorosa, que vai de vários níveis, de acordo com o estado evolutivo. Tudo é aprendizado. Então, nós passamos como uma criança que no início tem aquela consciência amorosa, que é a visão só para ela, para mim, né? Porque é aquela visão que preciso, né? Então, uma criança, ela precisa do amor, precisa dos cuidados. Então, o mundo dela é para ela, né? A partir do momento que a gente vai avançando um pouquinho mais, né, nesse processo de aprendizado, a gente vai começando a perceber aquele amor que já se vai com o outro. Então, assim, primeiro a mim, depois você. Depois nós vamos amadurecendo, vai chegando numa fase que a gente começa a ter aquele amor filho, que é aquele amor entre eu sou eu e você. Começa a já ter uma visão muito mais do sentido de integração com o outro, já olha o outro e compartilha com o outro. Até nós chegarmos no nível do amor, que é chamado amor ágape, como o Dr. Alberto Almeida fala nos seus livros, que é exatamente o amor que sai de mim para o outro, de uma forma plena. Então nós passamos por várias dessa consciência amorosa em vários níveis. Mas quando nós começamos a nos cuidar, né, desse sentido da nossa saúde, do ponto de vista físico, emocional, espiritual, a gente vai fazendo com que essa capacidade nossa de nos amarmos nos conecte também ao outro e saiamos um pouco também do nosso universo para também poder fazer a conexão com o outro e o aprendizado que isso nos traz. Por isso que a doutrina é muito sábia, né, quando Kardec colocou: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai ver o outro, né? Quando a gente se doa um pouco ao outro, a gente vai fazendo o amor em ação. A gente vai sensibilizando as nossas, assim, como se fossem os nossos instrumentos e ferramentas para que a gente possa estar amando de uma forma mais plena. Então, eu acredito que é uma construção em que você, se amando, você vai ser capaz de doar, né, de fazer aquilo que a gente chama de caridade essencial. É você ser primeiro contigo, no sentido de você ser pleno, amigo, conectado e atento às necessidades do outro. E isso é muito bonito. E nós, por exemplo, essa potencialidade do amor existe em nós. Por exemplo, quando uma mãe, né, cuida do seu filho que a noite toda, que está com febre, que está com dificuldade, ela não fica perguntando, cobrando, ela faz aquilo com aquele amor maravilhoso. Quando nós temos um amigo que no momento de uma dificuldade está do nosso lado, nós já estamos exercitando esse amor, que é um amor mais incondicional ou um pouco mais universal. Então todos nós temos capacidade de desenvolver isso em algum momento, mas cada um no seu tempo, né? Mas com certeza o fato de nos amarmos é capaz da gente se abrir mais ao outro. E isso acaba fazendo uma corrente muito bonita, né? Que vai nos ajudando. Exatamente por isso que nós vivemos em sociedade, né? Por isso que nós nos colocamos assim. Porque Deus, Ele colocou-nos para vivenciar com o outro, para a gente aprender, né? Interessante o amor, né? Como a doutora Fabíola está colocando, ele é muito diferente, porque o que está sendo colocado é um amor doação. Sim. Eu dou, né, sem qualquer retribuição. É o que Jesus sempre vem, né? Há quantos anos, milhares, nos ensinando isso. É muito diferente do entendimento nosso de amor, que é aquele amor troca, o amor barganha, o amor posse. Exatamente. Né? E temos que estar muito atento a isso, né? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Então, ele veio nos ensinar
é exatamente para isso, para que nós possamos avançar nessa caminhada, né? E isso é muito interessante quando a gente pensa também que muitas pessoas falam, então eu vou me doar agora para o próximo, eu vou ficar no centro espírita fazendo as ações sociais de domingo a domingo, e muitas vezes esquece de cuidar de si e cuidar até dos seus próximos, que é a sua própria família. Sim. Isso também é uma forma que ela não está atento a esse auto-amor. Né? Porque a gente precisa, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E isso é interessante colocar, porque às vezes as pessoas falam, mas eu faço muita caridade, então eu vou estar ótimo, eu estou bem, porque, nossa, mas ela às vezes esquece de si mesma. Né? E quando a gente esquece de si, nós estamos esquecendo da pessoa que é muito importante, que somos nós mesmos. Não no sentido, mais uma vez, egóico, mas no sentido de seres que precisam estar bem, para que possa estar bem com o outro. Né? Sim. Então, eu acho que esse cuidado temos que ter atenção. Nós temos oportunidade de nos doarmos, porque isso é um aprendizado maravilhoso, mas nós temos que fazê-lo de forma que isso também possa olhar para nós, com o sentido de nós também nos cuidarmos, né? De nos amarmos e não, às vezes, pessoas que trabalham muito, né, como workaholic, não tiram o tempo para si, para aquele lazer. Isso tudo é cuidados que nós temos que ter, porque exercendo esse cuidado, autocuidado conosco, a gente vai ser capaz de ser muito mais presente e muito mais efetivo na nossa doação. Porque nós vamos estar inteiros. E isso é maravilhoso em qualquer relação. Né? Sem cobranças, né? Eu acho importantíssimo isso mesmo. E é verdade que as pessoas que não se valorizam criam em seu campo magnético energias negativas e são mantidas por pensamentos habituais de desvalorização que podem se materializar em acontecimentos inconvenientes ou atrair indivíduos semelhantes, encarnados ou desencarnados? Esse é um ponto muito importante, né? Porque nós estamos num planeta, né, que ainda está no processo de evolução, né, saindo provas e expiações para regeneração, mas ainda o mal, ainda o negativo, ainda o material é muito, ainda nos arrasta muito, né, a sentimentos ainda que a gente chama atávicos, de coisas que nós trazemos. Então nós temos que ter muita essa atenção de procurarmos utilizar essas ferramentas, como nós já colocamos, da oração, dos pensamentos positivos, das emoções positivas, do bem-querer, de estarmos sempre linkados, né, a coisas positivas, para que nós não sejamos, através de pensamentos negativos, de não aceitação, de autodesvalorização, nós trazermos, às vezes, memórias que nós já vemos de outras experiências e que essas próprias atitudes vão acabar se sintonizando tanto do ponto de vista das nossas relações interpessoais com pessoas que estejam mesmo, porque a gente sabe que no universo é tudo energia. Então, se nós estamos sintonizados com algo que seja ruim, que seja negativo, evidentemente que nós vamos estar afinizados com pessoas encarnadas, como você mesmo falou, e os nossos irmãozinhos desencarnados que estejam na mesma sintonia, na mesma vibe, como nós dissemos assim, né? Então, isso com certeza pode piorar, né, e agravar um sentimento que a pessoa possa trazer de autodestruição, de desvalorização, pode levar para o caminho, muitas vezes, de uma depressão. Então, é necessário a gente estar atento a isso, né, que a gente sabe que o mundo é energia e é sintonia. E sintonia, para a gente poder ter uma sintonia no bem, nós temos que vibrar no bem. Né? Transformar os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Às vezes tem uma coisa muito prática que eu acho muito interessante. Até uma grande amiga minha que trabalha com a gente no grupo mediúnico sempre fala: tenhamos sempre uma leitura edificante próximo. Às vezes na bolsa, bem à mão, né? Bem à mão, porque às vezes quando vem aquele pensamento, nós não estamos passíveis disso no mundo tão complicado, né? Então às vezes a gente abre uma pequena leitura, uma leitura edificante, aquilo ali a gente já muda o padrão de sintonia. Ouve uma música que nos eleve,
já muda o padrão de sintonia, né? Então, nós temos que estar sempre atentos, porque os arrastamentos para o negativo é muito mais fácil. Mas interessante, para a gente subir ao cume de uma montanha, nós temos que fazer esforços, não é assim? Então, da mesma forma, do ponto de vista mental, a gente tem que também fazer os nossos próprios esforços para que a gente possa melhorar e alcançar aquilo que nós queremos, o nosso objetivo, o nosso propósito nesse mundo. Ninguém veio aqui para sofrer, como fala, né? Mas a gente não vai aprender a fazê-lo. A gente vai aprender, a gente não vai procurar dor, como diz Leon Denis, né? Mas a gente vai aprender a sofrer, aprender a passar as dificuldades para que possa ressignificá-la e superá-la. Então, autossuperação ou autodestruição é uma questão de esforço. Esforço. Não é? Porque tanto para a superação quanto para, né, o desânimo, né? Tudo isso tem a ver com em que faixa de energia, de esforço eu estou aplicando. Exatamente. Ver que está se autodestruindo nos pensamentos, nas atitudes, é estar alerta para a possibilidade da mudança para chegar a uma superação, não é? Sim. Porque a busca é superar-se. Exatamente. E isso aí, como nós falamos, mais uma vez ressaltamos, se precisar, procurar ajuda, né? Sim. Ajuda de profissionais da área que possam ajudar nesse sentido. Porque às vezes é tão difícil lidar, tem problemas difíceis de encarar. Exatamente, né? Porque o autoconhecimento requer uma coragem, né? E muitas vezes é muito difícil, precisamos saber. Então, precisamos procurar os profissionais, procurar essas atitudes, como eu falei, a própria terapêutica complementar espírita, porque vai tudo se ajustando, né? Vai fazendo uma ação sinérgica para o objetivo. Mas quando a pessoa tem essa vontade, aciona a vontade para que não, eu vou conseguir superar, eu tenho esse propósito, assim o próprio universo, como a gente fala, né? Já vai acionando todas as potencialidades divinas para poder ajudá-lo, né? E aqui no meio espírita, em que a gente acredita em reencarnação, muita gente às vezes passa por dificuldades de mudança, né? De autoaceitação, de fazer essa transformação e de construir o auto-amor em si, dizendo, isso eu trago de vidas passadas. Então, essa falta de auto-amor que eu possa ter hoje, que me impede de construir uma vida melhor, mais saudável, espiritualmente, materialmente, né, fisicamente para mim, ela pode ter outras origens? Eu achei fundamental você dizer isso, porque é algo que eu sempre penso, que nós temos que reavaliar muitos valores que a gente aprende. A doutrina é maravilhosa, mas muitas vezes as pessoas acabam fazendo determinadas interpretações que atrapalham muito isso, porque é aquilo que nós sempre lembramos, né, da história que Chico contava, né, que as pessoas às vezes o que eu fiz na outra vida? O que foi que aconteceu? Será que eu fui rainha? Será que eu fui isso? Fui aquilo? Aí eu falei assim, o que eu tenho que melhorar? E aí o Chico respondeu na sua sabedoria, olhe a sua tendência e você vai ver o que você precisa melhorar. Então, não importa o que aconteceu para trás. Nós não temos o porquê que nós temos a bênção do esquecimento. Exatamente por isso. Porque nós não temos ainda a capacidade para podermos entender todo esse processo. Mas aqui nós temos o presente para construir o futuro. Então eu acho que essa questão, essa visão é uma visão um pouco equivocada. Não tem que preocupar o que nós fizemos. Nós vemos as nossas tendências e aqui eu tenho ferramentas, tenho capacidade para olhar daqui para frente. Então, como fala o próprio Chico, vão construir um novo futuro, né? Porque aí nós temos uma forma de mostrar que todas as ferramentas estão em nossas mãos. Nós não estamos colocando a responsabilidade no outro, nós não estamos no passado, nós estamos colocando na potencialidade da nossa própria alma para que a gente possa superar e atravessar as dificuldades. Eu gosto muito dessa visão que na verdade a gente aprende na doutrina espírita, né? A capacidade da gente se superar através do esforço contínuo, mas sabendo que nós vamos ter apoio dos benfeitores espirituais para que a gente consiga isso, né? Sem que sequer ficar apegado ao que... eu acho até falta de caridade, me perdoem em falar isso, quando às vezes se fala, que não, deixa ela passar por aquilo ali é um karma, aquilo ali precisou de passar. Isso é falta de caridade, isso não é uma atitude cristã. E como espíritas, como cristãos, nós temos sempre que pensar o que eu posso fazer para poder apoiá-lo. E o que eu posso fazer a partir de agora, com as ferramentas que eu tenho, para olhar daqui para frente e falar, não, eu vou conseguir. Porque nesse momento, quando a gente faz essa conexão e essa abertura, através até de uma prece, de uma reflexão, a gente faz com que abra, né, do ponto de vista
das energias espirituais, os nossos benfeitores, para se aproximar de nós e nos ajudar. Então, eu acho que eu sempre tenho essa visão de que a gente tem que olhar o que a gente é capaz, que nós somos, não importa o que a gente construiu no passado. E autoamor é autorresponsabilidade, não é isso? Exatamente. Comenta aí, Miriam, você gosta desse tema? Mas a doutora Fabíola, estou aprendendo também. Eu gosto desse tema porque, no fundo, porque tudo primeiro passa pela gente, né? Então, quando a Ana fala, é porque eu gosto porque ele me provoca, intimamente me provoca. Porque enquanto eu não me responsabilizo pelo que eu faço, eu justifico. Agora, exatamente, o auto-amor me traz responsabilização, aceitação, para que eu tenha serenidade, exatamente, para quando chega, né, os momentos aflitivos, eu consiga enfrentá-los de uma outra forma, né? Ouvindo, né, você está falando e me lembrando também da Daniele, é a amorosidade da coisa, né? Então, eu vejo muito na fala de vocês o que eu devo trazer para mim, ainda estou no aprendizado, é trazer essa amorosidade para nós. Não é a coisa do embate no sentido de que eu tenho que fazer da cobrança, do autocontrole, assim, da autoexigência, na verdade. Não é autoexigência, é autocompaixão, autoamor, não é? Então, Ana, eu gosto desse tema porque ele é provocador para mim. Eu vejo o quanto eu tenho que trabalhar em mim essa coisa do autoamor para poder chegar no outro. Agora vamos falar então, já estamos tendo que encerrar, meninas, porque o tempo está já seguindo, mas eu queria convidar a doutora Fabíola, fala um pouquinho sobre esse projeto que a AME tem aqui na Comunhão Espírita. Sim, a Associação Médico Espírita Federal, ela já está há 12 anos aqui, em parceria com a Comunhão Espírita, o que a gente nos alegra muito. Então, nós temos um projeto que funciona às quartas-feiras, na sala 203, uma vez por mês atualmente, né? Que a gente fala sobre temas dentro do paradigma médico espírita, que é exatamente essa visão, né, dos temas de saúde, espiritualidade, de várias formas, e com os colegas da AME e do Departamento Acadêmico da AME. Então, todos são convidados, não é só para profissionais de saúde, mas todos que se interessam por temas de saúde e espiritualidade. Temos o projeto Mais AMDF na Saúde Integral, que é um projeto que a gente faz bimensal aqui no Salão Bezerra de Menezes, que agora nós teremos a nova edição em setembro e a última em novembro, com colegas da AME, DF, e colegas também convidados. E temos os estudos do grupo mesmo da associação, que ocorre às segundas-feiras e ocorre do departamento acadêmico às terças-feiras também aqui nessa casa. Aqueles que se interessarem, podem acessar o nosso site www.amdf.com.br, que lá vai ter todas as informações necessárias. E a gente pode corroborar aqui que a produção intelectual, né, da AMDF é fantástica. A contribuição que vocês têm dado para o nosso autoconhecimento, para a nossa melhoria, nessa reforma íntima que a gente fala. Não faltam informações e também quem quiser acompanhar, os programas estão todos no canal da Comunhão, no YouTube, né? Sim, então, claro. Quem quiser procurar, busca no canal da Comunhão, e se inscreve lá, que também recebe não as palestras, o trabalho da Sala 203, mas todas as palestras públicas do Salão Bezerra de exatamente. Menezes, as palestras públicas. Com certeza. Bom, Papo Espírita vai ficando por aqui. Agradecemos muito a sua participação, doutora Fabíola. Obrigada por aceitar o nosso convite. E Miriam também, muito obrigada. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet, às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Você pode se inscrever no canal e assistir a todas as produções da nossa Casa Espírita. E, se quiser escrever para nós, o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Então, pedimos à doutora Fabíola, por gentileza, fazer nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Então, nesse instante, vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, imaginando essa natureza maravilhosa que todos os dias, quando acordamos, olhamos para o céu. Quando chegamos à noite, olhamos para o céu estrelado, nos faz essa conexão com o nosso Pai, pedindo para que nos ajude nessa caminhada, nessa jornada, que possamos ser unidos no nosso coração, na nossa fraternidade, na nossa solidariedade, sabendo que todos nós somos muito amados pelo Pai que nos criou,
que nós possamos ter a capacidade de nos conectarmos a essa potencialidade dessa essência espiritual que há em nós e assim prosseguirmos tranquilos, serenos, na certeza de que um dia chegaremos ao ponto da felicidade relativa que todos nós estamos fadados. Grata, Senhor, grata pela oportunidade e pela participação aqui com as nossas irmãs. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.